Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema desse vídeo: por que a religião é culpada de perverter o evangelho de Cristo? É isso mesmo. A culpada é a teologia. O culpado foi Constantino. O culpado da perversão, de perverter o evangelho de Cristo, foi João Calvino, foi Lutero com as suas 95 teses, foi Jacobus Armínios, foram os pais da igreja, foram os incrédulos, porque todo religioso ele é incrédulo. A religião ela não acredita na Bíblia. A teologia não acredita, não respeita as épocas dos escritos bíblicos. A teologia, com o interesse de escravizar pessoas, de roubar as pessoas, de mentir, de enganar, de manipular as pessoas, elas futurizam, elas não respeitam os times dos escritos. E assim as pessoas ficam por aí. Vivem uma vida dentro de uma chamada igreja, dentro de uma religião, pervertendo o evangelho de Cristo. Não chegando assim ao evangelho eterno. Não chegando assim na escatologia consumada. Fazendo que os religiosos vivam uma vida nas trevas. Uma vida antes da cruz. Uma vida debaixo das maldições. Porque assim Paulo disse em Gálatas 3:10, todos os que são da lei estão debaixo de maldição. Esse vídeo é um vídeo curto. Eu convido você a ler Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 10. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja amaldiçoado, anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Veja, Paulo estava falando aqui aos irmãos da Galácia, ou na Galácia, que se alguém viesse pregar outro evangelho. Mas qual outro evangelho? Um evangelho diferente do evangelho que ele, Paulo, pregava. Porque o evangelho que Paulo pregava não era o mesmo evangelho que Jesus de Nazaré e os discípulos pregaram. O evangelho que Jesus de Nazaré e os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, eles pregavam, era o evangelho para os da circuncisão. Eram as boas novas para os judeus, para os perdidos da casa de Israel, para os que faziam parte da comunidade de Israel. Porque assim Jesus disse em Mateus 10, capítulo 10, versículos 5 e 6. Vão pregar o evangelho, mas não tomem caminho nem do samaritano e nem dos gentios. Por quê? Porque o evangelho que seria pregado aos gentios era diferente do evangelho pregado aos judeus. Em Mateus 15, 24, Jesus disse àquela mulher cananeia: eu vim somente para os perdidos da casa de Israel. Então o que acontece? O que aconteceu nos dias de Paulo? Ele pregava o evangelho da revelação, porque ele recebeu diretamente no terceiro céu a revelação do Criador. Ele recebeu a revelação de Deus para pregar aos da incircuncisão, ou seja, aos gentios. Os gentios que outrora, antes da cruz, eram afastados da comunidade de Israel, eram considerados como estrangeiros e peregrinos e forasteiros, e não tinha Deus no mundo. Então Paulo recebeu o evangelho, um evangelho especial, um evangelho único, um evangelho singular para os gentios, ensinando-os a não mais praticar obras dos judeus, a não mais praticar o dízimo, a não mais praticar oferta, porque Paulo falou lá em 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 9 também, Paulo falou que era para as pessoas contribuírem conforme estivesse proposto no coração, e esta contribuição era para ser levada aos pobres de Jerusalém.
Já no Evangelho de Jesus de Nazaré, a oferta fazia parte da lei de Deus, que está lá em Neemias capítulo 10, do versículo 29, 28 em diante, que era, de acordo com a lei, deveriam ser levadas ofertas de ouro, de prata, para a manutenção do templo, e as festividades e os cerimoniais que aconteciam no templo. Então ali aquela oferta era a oferta da lei. Já Paulo não pregava esse tipo de oferta. Paulo pregava a contribuição voluntária, aquilo que a pessoa doava ali por gratidão, sem interesse algum, para a manutenção dos pobres de Jerusalém. Então, as pessoas, elas não têm esse discernimento. Então, elas misturam, dentro da religião, elas misturam lé com cré. Elas misturam o evangelho pregado por Paulo com o evangelho pregado por Jesus de Nazaré. E eles acham que é a mesma coisa. Não. Porque em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, Paulo disse que na morte, no sacrifício da cruz, Cristo resgatou os que estavam debaixo das maldições, que estavam nas trevas do Antigo Testamento e trouxeram para a graça, para a luz do Evangelho, da sã doutrina. Você consegue entender? Assim aconteceu. Então, o que a religião faz? A religião não respeita esse feito e pega as pessoas que frequentam os seus templos, que frequentam as suas religiões e levam elas para onde? Para a caducidade da letra. Leva as pessoas a cumprirem coisas do antes da cruz. Ali, por isso que Paulo estava falando. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo. A graça de Cristo era onde Paulo estava, para outro evangelho, para o evangelho da circuncisão, para o evangelho das trevas, para o evangelho dos judeus, o qual, na verdade, não é outro. Tá vendo? O evangelho, as boas novas, era a mesma, só que o sentido, vamos dizer vetor. Vetor tem a direção e tem o sentido. A direção e o sentido. Uma coisa é bem semelhante à outra, só que tem significados diferentes. Então, veja, chamou na graça de Cristo. Estavam passando do evangelho da graça para o evangelho de Jesus de Nazaré, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querendo perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, alguns judeus estavam colocando obras, situações do Antigo Testamento, de Moisés, no evangelho da graça de Cristo. Estavam colocando fermento, estavam fermentando o evangelho genuíno da sã doutrina. E isso que Paulo estava falando. Estavam querendo perverter o evangelho de Cristo. A religião, há séculos, vem fazendo o quê? Vem pervertendo, vem fermentando o evangelho da sã doutrina. Com cerimoniais, com costumes, com rituais, com preceitos, com mandamentos, com ordenanças de Moisés. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, veja, daquele que temos pregado, quem é que estava pregando era Paulo e os seus discípulos. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja amaldiçoado. Então, se uma pessoa, a religião, ela deve ser o quê? Anátema. A religião, ela deve ser amaldiçoada porque ela está pregando um evangelho diferente do evangelho ensinado, mostrado, fundamentado por Paulo. Voltando às velhas práticas, voltando ao antigo modo de ver, não mais, porque Paulo é a novidade de vida, era o evangelho da graça de Cristo, era o evangelho da sã doutrina. Mas a religião faz o quê? Ela fermenta, tem pervertido o evangelho da graça com o evangelho de Jesus de Nazaré, colocando rituais, obrigando as pessoas, porque se você não der 10% do que você ganha, você será amaldiçoado, porque está escrito. Só que Paulo nunca, se você ler de Romanos a Filemão 13 epístolas, e você pegar o livro de Hebreus, que foi escrito por Apolo, nessas 14 epístolas, Paulo nunca falou de dízimo, Paulo nunca falou de holocaustos, de sacrifício, Paulo não falou, porque era o evangelho diferente do evangelho do passado.
E mesmo Jesus ainda disse lá em Mateus 5 que, enquanto não se cumprisse tudo a respeito dele, não era para tirar nenhum e nenhum tio das leis de Moisés. Só que naquela cruz, ali foi o cumprimento de tudo a respeito dele. Porque está lá em Lucas 24. Ele falou aos discípulos, era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Então, quando Paulo fala aqui, ó, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quando Paulo vem falar isso daqui, Paulo está falando que os que estavam aprendendo ali da graça de Cristo estavam buscando conhecimento também no passado para fermentar isso. A religião, para finalizar o vídeo, a religião é a mesma coisa. A religião vem pervertendo desde quando foi criada a religião. A religião foi criada por Constantino lá no ano 317. Então é desde lá até agora que vem sendo pervertido o evangelho. Deixa eu colocar isso aqui, deixa eu só ver aqui no dicionário essa palavra pervertido. Vamos ver aqui como que está se está na Almeida aqui, vamos ver se aparece aqui. Ver se tem na Almeida. Almeida aqui, não. É na Russais, perverter, tornar-se perverso ou mal, depravar-se. A má influência do tio perverteu o rapaz. Perverteram-se por falta de um ideal, efetuar alteração em mudar, influências bárbaras pervertendo os costumes dos pais. Então você vê, perverter é fazer com que alguma coisa limpa, alguma coisa pura, alguma coisa correta, direta, venha andar tortuosa, venha ser sujado, venha manchar aquilo, venha tornar aquele negócio santo algo impuro, alguma coisa assim. Então a religião faz isso, uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão sublime como é a graça do Cristo ressuscitado, uma coisa tão linda que foi um reconhecimento daquele sacrifício na cruz. A religião faz o quê? O modo que ela vem perverter a graça de Cristo é fazendo o quê? É colocando obras mortas no Evangelho de Cristo, é colocar, usar da antiga aliança, pegar coisas que foi cravado no alto da cruz, porque lá está em Colossenses 2, Paulo diz que Cristo cravou no alto da cruz o que era prejudicial às pessoas em forma de mandamentos. Ou seja, Cristo cravou os 613 itens das leis lá no alto da cruz. Mas o que a religião faz? Ela todo dia no mundo inteiro, ela põe uma escadinha e ela tenta subir lá e tirar aquilo lá. E tirar aquelas leis, aquela coisa que já foi, aquelas maldições que foi cravada, e faz o que? Coloca na vida das pessoas. E com isso, estão pervertendo o evangelho da graça de Cristo. Tá bom? Por isso que o tema, por que a religião é a culpada de perverter o evangelho de Cristo? Porque a religião é culpada de sujar o evangelho, de manchar, de tornar algo tortuoso o evangelho de Cristo. Com as suas práticas, com as suas doutrinas, com as suas manobras, com as suas fraudes. E o grande culpado disso, é quem? É o catolicismo e a teologia, que perverteram o evangelho de Cristo. Está por aí. As pessoas dentro desses lugares, infelizmente, debaixo das maldições. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber novas notificações. E vamos em frente, falando da maravilhosa palavra do Pai. Passando o nosso entendimento à frente. E esperando que estejamos sendo coerentes em nosso entendimento, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.